Olá, e aí, tudo bem com você? Vou fazer uma aula aqui agora sobre crimes contra a paz pública, que está lá no capítulo 9 do Código Penal. Então você pode pegar o seu Código Penal aí e o material que você tem das nossas aulas e acompanhar agora os crimes contra a paz pública. Eu gosto de trabalhar com o livro do Rogério Sanches, livro fácil de entendimento, fácil de estudo. Então você que quer se aprofundar aí um pouco mais, quer ter uma base tranquila, Rogério Sanches, tranquilão para você poder estudar aí. Eu estou na página 641, que fala sobre os crimes contra a paz pública. Inicialmente, já digo para você que os crimes contra a paz pública têm como sujeito passivo a coletividade. O legislador, então, intitulou essas tipificações penais com o título, né, e com o capítulo dos crimes contra a paz pública para justamente essa preservação da ordem pública, do bom ordenamento da sociedade, da boa vivência em sociedade, a chamada paz pública. Logo temos aí a fé pública do artigo 288 em diante. O artigo 286 tipifica incitação ao crime, que tem o texto bem assim, artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Veja, primeira coisa que a gente extrai daqui, o verbo incitar. Esse verbo é de momento consumativo formal, não há necessidade de que haja uma alteração natural no estado das coisas, daquilo que foi provocado, daquilo que houve o esbulho, a provocação. Então, este verbo, quando me diz incitar, está dizendo que é um crime de momento consumativo formal. Eu não preciso da alteração do estado das coisas para que haja a consumação. É um crime simples, comum, praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Então, ação penal pública incondicionada, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa, momento consumativo formal. E aí, por conta de que é um crime contra a paz pública, nós temos aqui, além de qualquer pessoa, a coletividade. É praticado contra a coletividade que quer estabelecer uma paz pública. Então, incitar publicamente a prática de crime. Veja que ele é um crime parasita, ele depende de um outro crime para que ele possa existir. Por quê? O indivíduo deve estar em duas condutas. Primeiro, incitando para a prática, para o cometimento de um crime em específico. Deve haver uma tipificação penal para aquela conduta ao qual alguém está indicando para que alguém cometa. Vamos linchar determinado indivíduo, vamos agredir determinado indivíduo, vamos depredar o órgão público, vamos proferir palavras de baixo calão contra os funcionários públicos do posto de saúde, por exemplo. É uma forma que eu dependo de um outro crime, que haja outro crime, para que agora então exista o crime de incitação. Por quê? Se for apenas uma imoralidade, incitar a imoralidade, não é o crime de incitação, muito menos a contravenção. Não existe incitação à contravenção, e sim incitação ao crime. Momento consumativo formal, sujeito passivo, a coletividade. Qual é o bem jurídico? A paz pública, praticado por qualquer pessoa contra a coletividade. Qual é a pena que nós temos? 3 meses a 6 meses. Pena muito pequena, possibilidade da transação penal,
aquela oferta que o Ministério Público faz de medidas alternativas para que ele não ofereça a denúncia, a suspensão condicional do processo e a competência aqui é dos juizados especiais. Sujeito ativo, então pode ser qualquer pessoa. A conduta é de incitar, induzir, provocar, estimular, instigar publicamente. Deve haver uma relevância quanto à publicação. Vários indivíduos observando e acatando aquela ideia, acatando aquela incitação, sendo no mínimo plausível esta pessoa que está proferindo aquela incitação. Ainda pode haver uma incitação pela internet, por indivíduos desconhecidos, mas desde que haja uma anuência, uma receptividade, alguém convalidando aquela incitação, aquela influência. Por exemplo, um chefe de uma manifestação que do alto do carro de som, do microfone de som, vem ali um indivíduo de um partido contrário ou de uma ideologia contrária, ele então fala, olha, vamos pegar esse indivíduo que está aqui no nosso meio, ele não deveria estar aqui, vamos dar uma lição nele, vamos bater nele, vamos lesioná-lo, vamos quebrar a cara dele, vamos socá-lo. Então, essa é uma incitação, um induzimento, levar alguém ao quê? À lesão corporal de outra pessoa, motivado por uma turba e porque ele está no alto ali de um carro de som com a força de um microfone e de altos-falantes. Bom, então a apologia deve ser de crime e deve haver aqui a motivação pública, deve haver uma publicidade, ou seja, deve ser de uma forma de turma, de que pessoas possam estar presentes, não só uma reunião fechada, não só uma reunião onde sejam discutidos ali ideologias. E olha, toma cuidado, a marcha da maconha não é para o porte e o uso da maconha, e já foi decidido, já foi pacificado a marcha da maconha no STF, né, já foi matéria de discussão, hoje ela já está pacífica e autorizada com o entendimento que a marcha da maconha não é para apologia ao crime, não é para incitação ao crime, e sim a possibilidade da descriminalização, para que seja descriminalizada o uso e o porte da cannabis sativa, que é essa droga natural chamada maconha vulgarmente. Quando a gente evolui, nós vamos para o artigo 287, que fala sobre apologia de crime e criminoso. O artigo 287 fala bem assim: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Veja que, além de necessitar de um crime agora, ele não se restringe tão somente a uma tipificação penal ou uma conduta penal, e sim um criminoso. Como, por exemplo, vou começar pelos exemplos. O Lula roubou, mas ele foi um bom presidente. Não tem problema os roubos que ele cometeu. O Maluf rouba, mas faz. O Fernandinho Beiramar é um traficante, mas ele é bom para a comunidade. Nós temos que saudar e louvar o Fernandinho Beiramar. Aqueles indivíduos que mataram a Marielle fizeram um bom serviço para a sociedade. Veja, está enaltecendo um crime, e não pode ser uma conduta de contravenção penal, muito menos algo imoral. Deve haver um crime e um fato ocorrido e um criminoso. Não só porque a conduta daquela pessoa seja abjeta, mas sim que ela tenha cometido um ilícito e comprovado criminalmente, comprovado penalmente. Aqueles que foram condenados ou imputados eles um crime comprovado e condenado, agora temos um crime e um criminoso. Quem faz louvor, quem aplaude, quem faz
glórias, né, dá louvor, enaltece, exalta um crime, uma situação ocorrida. Ah, aquela mulher apanhou, ela tem que apanhar mesmo, ela mereceu. Ah, o cara é um bom marido. Ah, você apanha do seu marido porque você merece, você provocou. Veja, está havendo aqui uma apologia de um crime, fazendo com que o crime se torne menor, se torne a sua incidência, se torne o seu valor, o seu potencial menor diante de algo que a pessoa colocou como relevante. Olha, o Lula roubou, mas ele foi um bom presidente para os pobres. Veja, o Bolsonaro, ele fala alguns impropérios, mas ele é bom para o povo, ele desacata as pessoas, ele difama, ele calunia, mas ele é bom para os pobres, ele é bom para a economia. Os fins não podem justificar os meios. É como se fosse um pai que alimentasse a casa, que fizesse a manutenção da casa, mas no final do dia ele rebenta a mamãe no cacete, né? Ele bate na mamãe. Então, não adiantou nada ele ter sido um bom pai, feito uma boa manutenção na casa, levado alimento, pagado as contas, deixado tudo em dia, né? Cuidado das crianças, cuidado dos filhos, mantendo o bom nome da família, e ao final da noite ele rebenta a esposa no cacete, ele bate na esposa na violência doméstica. Então, os fins não justificaram os meios, não adiantou nada. Então, o artigo 287 tem o verbo fazer, momento consumativo formal, tipo de ação penal pública e incondicionada, praticado por qualquer pessoa contra a coletividade, e o bem jurídico é a paz pública. Nos dois crimes, 286 e 287, espero que você esteja anotando. Pegue o seu caderno, faça anotações para depois você fazer uma leitura novamente. Essa aula vai estar disponível para você estudar, para você com bastante tranquilidade ficar atualizado e olhar para o seu material aí e fazer um estudo. Anota aí. Os dois crimes, 286, 287 e 288, são de momentos consumativos formais contra a paz pública praticados por qualquer pessoa contra a coletividade. Bem jurídico, paz pública, momento consumativo formal. Todos de ação penal pública incondicionada. E aqui, quando eu falo do 287, pena de 3 meses a 6 meses. Então, possibilidade da suspensão condicional do processo, possibilidade da transação penal, todos de acordo com a Lei 9.099 de 95. Suspensão condicional do processo, artigo 89, competência do juizado especial, pena máxima de 2 anos, artigo 61, vou repetir para você, anota aí, artigo 61, Lei 9.099 de 95, certo? E aí, como que você tá em casa aí? Como que tá o seu estudo? Comenta aí nesse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no meu canal para que você possa ficar antenado e recebendo aí mais vídeos que eu vou mandar para você. Lá no Instagram você pode me acompanhar também e mandar perguntas que eu respondo para você sem problema nenhum. Vamos lá. Então, a apologia cabe também na forma culposa e não cabe na contravenção penal. Deve ser apologia de um crime. Veja que eu estou acompanhando aqui com Fernando Capês. Também é um bom livro, eu gosto muito dele, apesar da galera falar muito mal dele. Eu gosto, é um livro fácil de leitura e você que é aluno, você que é estudante, pode utilizar também Fernando Capês. Associação criminosa. Lembrando, tá, gente? Todos esses crimes são de vontade delitiva dolosa. Nenhum deles é de vontade delitiva culposa. Todos dolosa. Todos dolosa. Associação criminosa. Olha comigo a leitura. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas
para o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos e possibilidade aqui. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança e adolescente. É a chamada associação criminosa, que antes tinha o nome de quadrilha ou bando, que houve alteração com a lei 12.850 de 2013, que alterou o artigo 288. Agora nós temos o nome do artigo associação criminosa. Eu já vou logo fazendo para você um contraponto lá com a organização criminosa, que veja, a organização criminosa, ela é um organismo muito mais ajustado. O próprio nome diz organização, muito mais organizado, sistemático, orgânico, alinhado e ajustado, com divisões de tarefa específicas. E olha ainda que existem tarefas que, se o indivíduo sozinho estivesse praticando aquilo, nem poderia ser crime, como, por exemplo, contabilidade ou a preservação dos locais aonde é guardado algum material não ilícito, um motorista, um vigia. Desde que essas pessoas saibam que elas estão participando de uma organização criminosa, aí sim nós temos a organização criminosa. Por isso que a organização criminosa, e a gente pode falar dela em um outro evento, ela é orgânica, ela é organizada, tem divisões de tarefa específicas que determinados indivíduos só farão aquilo que lhe é determinado para a prática de diversos crimes. Quer um exemplo? A Odebrecht, na Operação Lava Jato, tinha lá o setor do Caixa 2, tinha o setor da propina, tinha o setor da corrupção nas licitações, onde todos aqueles indivíduos que praticavam lobby, contabilidade, organização, administração, portaria, todos eles sabiam que aquilo era uma organização ilícita para prática de crimes. Cada um fazia o seu, cada um no seu quadrado, cada um específico em sua conduta. Tinha chefe, tinha administrador, tinha dono da empresa, diretor, presidente, lobista, todos com a sua específica função. Na associação criminal é diferente. A associação criminal ela é mais genérica, ela é mais simples a sua organização, a sua formação é de mais simplicidade quanto ao seu requisito. Indivíduos ajuntados, com liames subjetivos alinhados, organizaram entre si, indistintamente cada um faz uma função, ou fazem a mesma função, ou não fazem a mesma função, vai depender do dia, do momento, da hora, da habilidade daquela pessoa, e talvez surja ali com uma naturalidade, ou porque ele era o dono da ideia, ou tinha mais habilidade, uma chefia, um comando, mas que não é específico e que independe para a formação da associação criminosa. Então, como por exemplo lá o Novo Cangaço, quase que o nome me fugiu a cabeça aqui, mas o Novo Cangaço. Qual que é o exemplo do Novo Cangaço? Os indivíduos se reuniam em caminhonetes fortemente armados, um dirigia, outro era o segurança, outro era quem atirava, outro era quem fazia o saque, outros eram aqueles que faziam a vigia de longe, cada um tinha uma tarefa que poderia ser revezada durante o crime ou durante um outro evento. Não havia uma chefia específica, cada um fazia a função determinada, mas não havia uma especificação. Para cometimento do quê? Crimes de assalto, crimes de roubo em assalto, em forma de assalto.
não existe especificamente assalto, né, o crime de roubo, artigo 157, mas na forma de assalto, na forma de surpresa, uma ocorrência de vulto. Você que é policial sabe o que eu tô falando aí. Você que quer ser policial, já vai gravando isso aí, ocorrência de vulto. Então o artigo 288 fala que é um crime subsidiário, assim como os outros precisam da existência de outro crime, crimes parasitas, crimes contra a fé pública, perdão, contra a paz pública de momento consumativo formal, praticados por qualquer pessoa e aqui, agora, de concurso necessário, unissubsistente, plurissubjetivo, que, olha só, associar-se, este é o verbo, momento consumativo formal, e eu preciso de no mínimo 3 pessoas, no mínimo 3 pessoas, porque senão será apenas um concurso de pessoas e não mais uma associação. Correto? Então, fazendo aqui uma leitura, associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes e não pode ser contravenção penal e nem atos imorais. Pena de 1 a 3 anos, competência comum. Pena mínima de 1 ano, possibilidade da suspensão condicional do processo. Toma cuidado, não é suspensão condicional da pena do artigo 77, porque lá na suspensão condicional da pena é da pena que foi sentenciada. Aqui nós estamos falando de pena cominada. O sujeito ativo, claro, que pode ser qualquer pessoa, mas deve haver aqui a participação de no mínimo 3 pessoas. Sujeito passivo à coletividade. O verbo associar, momento consumativo formal. Tá vendo como você sabe? Já tá acertando, já tá aprendendo aí sobre classificação. Muito importante isso para sua vida prática e se você for fazer provas de concurso público. Se nós tivermos criança envolvido, é a qualificadora. E se for por conta, olha lá, vamos voltar aqui no artigo. Se for ainda por conta de associação armada, ou se houver a participação de criança e adolescente, haverá o aumento de pena pela metade. É o que nós chamamos de milícias, é o que nós chamamos de comando vermelho. Indivíduos que têm aqui a associação armada e que envolve ainda crianças e adolescentes, nós temos uma qualificadora, uma causa de aumento de pena. Bom, para a gente poder finalizar aqui com o 288, e logo nós temos o 288A, que fala sobre a milícia privada, que é constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar. Aqui fica muito mais específico a conduta dos milicianos, aqueles indivíduos que eram militares, que eram policiais e deixaram as forças ou ainda estão nas forças, mas de forma irregular, ilegal, mantém um suborganismo para a pseudo-oferta de segurança. Então, como que fica o artigo? Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código, que é o Código Penal. Veja que todos esses crimes são parasitas subsidiários de um outro, precisa de um outro crime para que ele exista. Todos crimes contra a paz pública. Por quê? Ainda, queridos colegas, os agentes responderão pelo respectivo crime aos quais eles cometerem. Em concurso material ou concurso formal de crimes, ou na reiterada continuidade, na reiterada delitividade, aquele delito reiterado, nós teremos um crime continuado, concurso formal ou concurso material. Vai responder tranquilo, sem
embargo algum à consignação dos outros artigos dos outros crimes. A questão é que eu tenho que entender que esses 4 crimes que eu disse para vocês, que fecha aqui o título 9 dos crimes contra a paz pública, todos eles precisam da existência de um outro crime, seja ele ocorrido, ou a tipificação destes, como, por exemplo, lá no artigo 286 e aqui no 288A. Então, presta atenção. Muito claro esses 4 crimes para a gente poder fechar aqui o capítulo 9. Bem jurídico, paz pública, praticados por qualquer pessoa contra a coletividade, momento consumativo formal, vontade delitiva dolosa. Alguns deles comportam a tentativa, mas muito difícil, como é o caso da incitação, e se essa for por escrito. Salvo o contrário, muito difícil, porque ainda podem ser crimes unissubsistentes. São plurissubjetivos, precisam da vontade de alguns outros indivíduos, subsidiário, plural. A maioria deles comporta a suspensão condicional do processo. Tem como competência, desde que não supere 2 anos, a justiça especial, famoso GCRIM, bem como a concessão da transação penal, que é aquela que é ofertada pelo Ministério Público de acordo com a lei dos juizados. Ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima, até mesmo porque a vítima aqui é uma coletividade. E por quem é representada esta coletividade? Ministério Público. Certo? Momento consumativo formal eu consigo identificar, gente, no verbo. Olha só os verbos que nós temos aqui: incitar, organizar, promover. Vamos ver aqui o do artigo 288, só para a gente poder finalizar este bloco. Associarem-se. Olha, o verbo associar tem alguma alteração natural no estado das coisas, como, por exemplo, o artigo 157, subtrair para si coisa alheia móvel utilizando de violência ou grave ameaça, ou o artigo 155, furto, falamos do roubo, vamos falar do furto, subtrair para si coisa alheia móvel, ou homicídio, artigo 121, matar alguém. Todos esses crimes são de momento consumativo material, porque alterou o estado das coisas. Agora, os de momento consumativo formal, a mera manifestação da vontade do agente já é o crime. Lembrem-se, queridos colegas, teoria da vontade. Qual era a vontade do agente naquele momento? O que ele queria com esta conduta? Qual era a vontade delitiva? Dolosa ou culposa? Todos os 4 aqui apresentados, dolosas. Isso pode muito bem cair em uma prova. Com certeza você que está estudando comigo, o professor Jonatas Peixoto, vai estar em uma das suas provas. Por isso, estude, grave, utilize do seu material para que você possa se dar bem nas atividades. Fique tranquilo, faça uma leitura da lei. Estou utilizando aqui Rogério Sanches, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas é um bom livro para que você possa acompanhar, beleza? E no mais, como está seu estudo? Como que está esse período aí de ficar em casa? Sei que não é nada fácil, às vezes rola um estresse, você não estava preparado para isso, nem nós, mas nós vamos nos adequando. Nós somos mais fortes que isso, nós somos melhores do que isso. Tenha fé, tenha força, esse momento vai passar e a gente vai voltar às nossas atividades normais. Enquanto isso, estude, fique em casa, faça uma leitura, aproveite para ficar com a família. Se você tem alguma dúvida, me chama lá no Instagram, prof_Jonatas Peixoto. Me chama lá no inbox que eu respondo qualquer dúvida que você tiver. Vamos nos relacionando por lá, que lá eu consigo manter este contato com você, caso haja alguma dúvida. Gostou dessa aula? Dá um like aí e compartilha, envia para os seus colegas e diz que nós já estamos aí online, beleza?
Forte abraço, até o próximo bloco. Espero você lá. Mantenha as forças aí, tá bom? Tchau.